tarde, turma, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E hoje nós vamos iniciar a nossa aula, como eu sempre inicio na nossa turma, tá? Eu quero primeiramente agradecer a vocês pela presença, por estar aqui assistindo esse vídeo. Quero desejar a vocês que esse vídeo encontre vocês com muita saúde, com paz, tá? E eu quero iniciar a nossa aula contando para vocês uma pequena história. Havia uma cobra e um vagalume, tá? E o vagalume fugia da cobra durante 3 dias. E no final desses 3 dias, ele perguntou assim para ela: vem cá, eu te fiz algum mal? E ela disse: não. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ele disse: não. Então por que você me persegue tanto? E ela disse para ele: porque eu detesto ver você brilhar. Então, eu quis contar essa história para vocês, para dizer que nós temos que viver além das circunstâncias. Eu quero dizer para vocês que esse momento tá difícil para todo mundo, mas tudo isso vai passar. Esse momento, esse problema de vírus e tudo isso aí não vai tirar o nosso brilho, não vai tirar a nossa vida, não vai nos abater, tá? Porque Deus está no controle de tudo. Então eu espero que vocês entendam essa aula, tá? Vou dar continuidade às nossas aulas aqui. Então qualquer dúvida eu quero que vocês entrem no chat do sistema, fala comigo e eu tirarei todas as dúvidas dentro dos meus horários, certo, gente? Então vamos lá. Semana passada vocês leram aquele texto e ainda em tipologias textuais, gêneros textuais, vocês vendo ali sobre a importância da comunicação. E hoje eu quero fazer um apanhado geral lá no livro de vocês, na página 50 e 51, tá? Vai ter um quadro lá colocando as tipologias textuais e eu quero que vocês estudem cada uma das tipologias. E aí vai estar o quadro explicando a descritiva, narrativa, persuasiva e argumentativa. E aí ao lado tem os gêneros textuais que pertencem a cada uma das tipologias. E eu quero que vocês leiam, estudem, fiquem bem atentos. E aí no final vocês irão fazer um texto argumentativo para mim, certo? Então vamos lá. Nós vamos ver hoje aqui, gente, a diferença de algumas tipologias. Por exemplo, você vai observar que o modo de narrar é diferente do modo como nos expressamos, por exemplo, ao argumentar ou ao persuadir. Quando você narra, quando você vai narrando um fato, você vai colocando de forma cronológica os acontecimentos, um acontecimento após o outro, de forma cronológica. Isso é narrar um fato, tá? Você vai colocando os acontecimentos numa sequência cronológica. Você vai contando, ok? Quando você está argumentando ou persuadindo alguém, sendo na fala ou na escrita, o nosso comportamento é outro. O nosso comportamento muda. Se você quer argumentar, você vai colocar na sua fala ou no seu texto elementos persuasivos que faça o leitor, no caso do seu texto, faça o leitor comprar a tua ideia, faça o leitor ser convencido. Então, dentro da narração, você utiliza formas de persuadir o leitor, ou na sua fala, forma de persuadir a pessoa com quem você está falando, que a pessoa se convença daquilo que você está querendo que ele se convença, da sua ideia, que ele pense como você está pensando. Isso é a diferença. Observe que ao narrar, você vai acrescentando os acontecimentos de forma sequencial, cronológica. E ao
argumentar, você vai fazer com que aquela pessoa se convença dos seus argumentos, da sua fala, ok? Se o objetivo é descrever uma pessoa ou lugar, apresentamos suas características, empregando adjetivos e verbos que indicam estado, como no texto, a praia, né, que você tá atrás, vocês já devem ter lido, uma velha estalagem na praia, uma velha torre mourística e barcos azuis. Então, vocês vão observar lá que nesses textos tem os objetos, me perdi, tem as características, que nesses textos tem as características, tem os adjetivos que vão colocando ali para você no texto, para você entender, são os elementos que vão descrevendo, tá? O objeto ou alguém. Por exemplo, a professora Doreni é muito chorona, tá? A professora Doreni é elétrica, entendeu? Então, são elementos que vocês vão utilizar para descrever. A aula não tá boa. Por quê? Porque falta isso, aquilo. E aí vocês vão descrevendo por que a aula não está boa. Ah, não, a aula deu de compreender, porque foi... Aí vocês vão colocando os elementos, tá? Que fizeram com que vocês compreendessem. Isso vai fazer de vocês uma descrição. Vocês vão descrever isso com esses elementos, tá, gente? Aí, quando a gente vai falar, esses modos de organizar o texto costumam ser chamados de tipos textuais. Pessoal, se você vai escrever um texto, aí você diz assim: professora, é impossível escrever um texto que tenha só um tipo textual. Certo, só que a predominância geralmente é de um ou dois tipos. Por exemplo, eu vou fazer um texto argumentativo, ou vou fazer uma dissertação argumentativa. Eu vou relatar fatos e vou argumentar ao mesmo tempo. Então, observem aí que nós temos as características narrativas e argumentativas, persuasivas, entenderam? Então, geralmente os textos, sim, eles têm ali no corpo do seu texto, das suas informações, na construção textual, ela vai ter ali, sim, vários tipos textuais, mas você vai ver que a predominância, aquilo que sobressai no seu texto, geralmente são dois tipos, ok? Isso ocorre principalmente nos textos argumentativos, porque é lógico que você vai expor ali as informações, você vai relatar fatos, dados, tá? Mas vai argumentar. Então, nesse tipo de texto sobressai a narrativa, né, a narração, e também sobressai o argumento, a argumentativa que você vai fazer do seu texto, ok? É importante destacar que um texto raramente pode ser, por exemplo, totalmente narrativo ou totalmente descritivo. Em geral, os textos apresentam sequências de determinado tipo. Porém, quando observamos os diferentes gêneros textuais, verificamos que muitos exemplos nas crônicas predominam as sequências narrativas nos textos. Entenderam? Então, lá na página 50 e 51, gente, tem um quadro onde vai ter lá a descritiva, e aí dentro de descritiva vocês vão observar os objetivos, descrever seres, paisagens e conceitos. Aí tem as características e tem uma série de características. Tem exemplos de gêneros nos quais são predominantes, aí tem a lista de gêneros. Então eu quero que vocês estudem essas duas páginas, estudem esse quadro com muita atenção, leiam mesmo, linha por linha, tá? E aí depois vocês vão fazer para mim e enviar a foto até sexta-feira lá no nosso sistema, construir um texto argumentativo. Tá? Eu quero um texto argumentativo, façam 20 linhas, ok? Gente, obrigada, um beijo no coração de vocês, eu espero que vocês estejam bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.